combate ao uso abusivo de agrotóxicos ganhou mais uma ferramenta. Criado no dia 25 de setembro pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com outros órgãos públicos, o Fórum Paraibano de Combate ao Uso Indiscriminado de Agrotóxicos é um espaço permanente de debate para a formulação de propostas, discussão e fiscalização de políticas públicas, com questões relacionadas aos impactos negativos dos agrotóxicos. Na hora de comprar frutas e verduras, muita gente não se dá conta, mas possivelmente está levando para casa também uma boa quantidade de agrotóxicos. O produto é responsável por proteger a produção agrícola das pragas, mas apesar disso, o uso indiscriminado de agrotóxicos pode representar significativos riscos ambientais e à saúde humana. O problema é que só pela aparência do produto não é possível detectar o uso de agrotóxico ou não. Nenhum produto consegue ser identificar a quantidade de agrotóxicos que existem nele. O alimento pode, por exemplo, ter um pimentão grande, logicamente, para ele atingir aquele tamanho foi necessário o uso defensivo, como algumas pessoas falam, mas se quando respeitado os tipos de agrotóxicos utilizados e o período de carência, ele não vem a fazer mal à saúde, se for usado de forma correta. O Brasil é considerado o segundo maior produtor de alimentos do mundo, mas é o primeiro em relação ao consumo de agrotóxicos. O dado acabou chamando a atenção do Ministério Público. Nessa linha, o Conselho Nacional do Ministério Público deflagrou um projeto a nível nacional, onde todos os ministérios públicos iriam enfrentar essa questão de agrotóxicos, que é um mal invisível, mas um mal que existe. Assim, hoje doenças terríveis como câncer, como doenças genéticas, que se antes a gente sabia da existência de uma ou outra pessoa com esse tipo de doença, hoje todo mundo tem um ente querido, tem uma pessoa da população, da família, tem um vizinho que já passou por esse mal. Então, assim, é um problema que, apesar de ser invisível, nós consideramos muito grave e, assim, o problema é grande, se envolve desde o plantio, desde a distribuição, desde a produção de alimentos, desde o uso desse próprio produto na agricultura, prejudicando os agricultores, até o consumidor final. Então, por envolver várias áreas de muitos órgãos, muitas facetas de órgãos, nós resolvemos, vamos juntar cada órgão, cada um fazendo um pouquinho, para que esse pouquinho, ao final, seja muito. Essa ação conjunta deu origem ao Fórum Paraibano de Combate ao Uso Indiscriminado de Agrotóxicos, criado no dia 25 de setembro e que conta com a participação de diversos órgãos, como a Agência Executiva de Vigilância Sanitária. Esse fórum tem uma significativa importância, na prevenção dos riscos à saúde. E nós, logicamente, inseridos, a Agevisa inserida nessa preocupação de prevenção de risco, nós entendemos que é muito importante a participação. Primeiro porque o controle de agrotóxico, ele não diz respeito apenas a um órgão, mas realmente é um controle intersetorial. Então, ninguém conseguiria, neste país, em qualquer lugar do mundo, controlar o agrotóxico sozinho, porque realmente é uma rede muito grande, onde o maior interesse não é a saúde do cidadão, e sim o lucro que se ganha de pessoas inescrupulosas no sentido de estar usando agrotóxicos em dosagens acima do permitido pela legislação e também agrotóxicos que já foram proibidos há muitos anos no nosso país. Então, o Fórum veio justamente para isso. Além do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, o Fórum é integrado pela Agência Executiva de Gestão das Águas, Assembleia Legislativa, Bom Preço Hipermercado, Companhia Nacional de Abastecimento, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba, Federação dos Trabalhadores da Agricultura da Paraíba e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. O objetivo é a discussão e fiscalização de políticas públicas com questões relacionadas aos impactos negativos dos agrotóxicos. O Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem e a Agevisa fiscalizaram e encontraram diversas irregularidades no hospital e nas unidades de saúde do município de Lagoa Seca.
Essas irregularidades resultaram numa ação ajuizada pela Promotoria de Saúde de Campina Grande e uma sentença foi expedida pela Terceira Vara da Fazenda Pública, determinando que a Prefeitura de Lagoa Seca realize melhorias no hospital e nas unidades de saúde. Acompanhe agora na reportagem de Daniel Lustosa. No município de Lagoa Seca, localizado na região metropolitana de Campina Grande, a saúde pública é uma das queixas dos moradores. A saúde aqui está um pouco precária, precisando de equipamentos mais bem remunerados, uma administração melhor, mais qualificada, porque a gestão pública que hoje precisamos está um pouco, vamos dizer, precária, está caída, não está sendo bem equipada. De imediato, quando vem ao hospital daqui de Lagoa Seca, não tem aquela base, não tem aquela preparação dos órgãos que estão competentes. E de imediato recorre a uma cidade que é bem mais preparada que a Campina Grande. E essas falhas na saúde pública do município já foram percebidas desde 2008 pelo Ministério Público da Paraíba. Várias irregularidades foram encontradas nas unidades básicas de saúde e no Hospital Geral do município. A constatação foi feita através de fiscalizações realizadas pelos Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem e pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária. Então, a ação civil pública que foi proposta em 2008 e agora conseguimos, através do Judiciário, o reconhecimento dos pedidos que foram informados, que foram feitos nesta época e agora numa sentença, que claro ainda está em grau de recurso, foram reconhecidos os problemas naquelas unidades de saúde e também no Hospital Municipal de Lagoa Seca. A sentença foi expedida pela Terceira Vara da Fazenda Pública. Ficou determinado que, no prazo de 4 meses, sejam sanadas as irregularidades nas unidades de saúde de Bela Vista, do sítio Amaragi, Inácia Leal e Manuel Jacome. A pena para caso a determinação não seja cumprida é de multa de R$100 mil. Nessas unidades, a Prefeitura deve providenciar, entre outras coisas, copos descartáveis para atendimentos a pacientes, sala de curativo e manutenção da estrutura física. Já no Hospital Geral, foram apontadas irregularidades na manutenção e conservação de leitos, mesas cirúrgicas e enfermarias e na falta de material de reanimação da urgência e de reanimação cardiorrespiratória. Para que sejam sanados os problemas encontrados no Hospital Geral do município, a sentença dá um prazo de 6 meses, também sob pena de multa de R$100 mil. A secretária de Saúde do município alegou desconhecer a sentença, mas declarou que o município tem buscado resolver as irregularidades apontadas pelos órgãos fiscalizadores. A gente já iniciou essas melhorias nas unidades, iniciamos apenas em uma, mas temos prazo, de acordo até com o nosso plano de saúde, em estar dando um melhoramento dessas unidades. Inclusive, a gente tem até uma unidade que foi interditada porque precisava de uma sala de curativo próprio. A gente já chamou o engenheiro, ele já fez uma planta, porque o espaço era pequeno, e está concluindo, acho que essa semana, esse parecer para que a gente possa iniciar essa obra e, consequentemente, informar o Corém para que esse serviço ele volte a funcionar dentro da sala de curativos. Com relação ao hospital, o CRM esteve lá e solicitou algumas melhorias e que nós já, inclusive, realizamos e mandamos parecer para o CRM. Por exemplo, existiam alguns mofos nas paredes, que foram consertados e eles exigiram, por exemplo, que a gente providenciasse algumas roupas para pacientes que também foram providenciadas, a questão de algumas cadeiras de logarinas para o pessoal que estava em espera, e notificarem alguma questão de insumos. De acordo com a secretária de Saúde do município, a Prefeitura tem se esforçado para manter o hospital. A gente tem trabalhado com muita dificuldade para manter o hospital. A gente tem um recurso de apenas 88 mil para toda a média complexidade. Para o hospital, para o laboratório, para a fisioterapia, eu posso contar com 50 mil. Existem algumas situações que nós fomos notificados como falta de insumos. Isso aí é uma situação administrável no dia a dia. A gente até consegue fazer o ideal no mês seguinte a gente já não consegue, e isso tem causado algum transtorno para a população, que acaba sendo desassistida em algum ponto. Mas a gente tem sido sensível, eu tenho me preocupado
muito com relação a isso, é uma preocupação uma preocupação sanitária com relação à população, a esses cuidados, né? Infelizmente, não tem como, o lençol é muito curto, na verdade, né? A gente cobre a cabeça, falta nos pés, mas a gente tem tentado manter, porque é um esforço muito grande do prefeito em manter essa unidade. Entendemos que o cenário financeiro, econômico, não é dos mais favoráveis, mas saúde é prioridade. Saúde ele é um bem maior, é o bem básico, né, porque diz respeito diretamente à vida. Então, o gestor deve aplicar não apenas aquele mínimo constitucional previsto, né, dos 15% para o caso dos municípios, ele tem que aplicar mais. Então, para a saúde, não deve ser gasto esse investimento. No próximo bloco, não perca a entrevista com o secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público da Paraíba, o promotor de Justiça, Clístenes Holanda, que vai falar sobre a importância do planejamento estratégico para o Ministério Público.